Olá, povo abençoado. Que a paz de Cristo esteja convosco. Jesus te ama e eu também. Quero convidar você a ler juntamente comigo Provérbios, capítulo 9, do versículo 13 ao versículo 18, que diz assim: A mulher louca é alvoroçadora, é nércia e não sabe coisa alguma. E assenta-se à porta da sua casa ou numa cadeira nas alturas da cidade, para chamar os que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de entendimento diz: As águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave. Mas não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Nosso tema, o convite ao pecado, ou o convite do pecado. Então, o sábio, ele começa ilustrando uma mulher desajuizada, sem entendimento, uma mulher ímpia, que está fazendo um convite ao pecado, que poderia ser um pecado de prostituição, pode ser um adultério, pode ser um pecado de fornicação, mas simplesmente chama quem vai passando. Inclusive pessoas que não têm entendimento, pessoas ingênuas, porque não procuraram aprender de Deus. Pois a palavra de Deus nos diz, nesse mesmo capítulo 9 de Provérbios, e o versículo 10, que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Então nós começamos a ser sábios a partir do momento que aprendemos a temer a Deus. Então a verdadeira sabedoria começa a acontecer na nossa vida quando tememos a Deus. Também é do meu interesse aqui começar falando um pouco sobre Provérbios. Se assim Deus me conceder essa graça, nós vamos falar um pouco sobre os Provérbios, pois esse livro aqui fala muitas coisas do nosso dia a dia. E hoje o que vamos falar aqui faz parte também do dia a dia. Não que outros textos da Bíblia não falem, mas a sabedoria contida aqui nesse livro é muito interessante a prática do nosso dia a dia. Então você imagine que o sábio ele ilustra uma mulher prostituta, posso dizer assim. Uma pessoa que não serve a Deus e está ali fazendo convite ao pecado. Então veja que esse convite ao pecado é dito assim. Veja que diz: quem é simples volte-se para aqui. E aos faltos de entendimento diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave. Isso aqui foi os dois versículos que Provérbio, capítulo 9, versículos 16 e 17. Depois nós vamos continuar falando de outras partes do texto. Para que você possa entender melhor, de fato, existem duas formas de se enxergar esse fato que está aqui. Pois essa ideia de, por exemplo, as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave. Isso aqui estamos falando de coisas ilícitas, coisas que são contrárias, são arbitrárias à vontade de Deus. Então isso nos lembra muito a proposta aonde acontece o primeiro pecado nesse mundo. Quando a serpente, falando com a Eva, no caso, Eva, a primeira mulher, o primeiro ser humano, mulher nesse mundo, conforme está escrito aqui em Gênesis capítulo 3, versículos 4 e 5. Veja o que é que diz. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Presta atenção. Essa expressão, quando fala aqui, as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave, a gente começa também a ver um engano aqui.
a proposta daquilo que é dito que é bom. Ah, mas isso aqui é bom. Mas não é. Assim foi feita a proposta para Eva. Então a gente vê que a serpente, só para você entender, a serpente, a gente falou da serpente, se lembra que a serpente aconselhou Eva a comer aquilo que não podia? Porque se você fosse ler aqui junto comigo, preste atenção no texto. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos. Então ela trouxe a ideia de que seria bom, e sabereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então veja que a serpente ela faz uma propaganda enganosa do pecado. Então observe, enquanto Deus tinha dito, certamente morrerás, então, para que não morrais, veja a parte final do versículo 3. Gênesis capítulo 3, a parte final do versículo 3. Isso aqui seria o que Eva estava dizendo à serpente. Então no final está dizendo, para que não morrais. Então estava relacionado com o recado que Deus disse, não é para comer desse fruto não. Mas veja que a serpente chega desmentindo. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Então cadê? Deixa eu ver. Certamente não morrereis. Você está vendo como o diabo é enganoso? Eu acho que você agora está começando a entender. Veja como o inimigo é enganador. Então agora, para mostrar a você que essa serpente ela representa o próprio diabo, observe aqui Apocalipse capítulo 12 e o versículo 9, o que é que diz? E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Se lembra da expressão antiga serpente? Quem é a antiga serpente? Aquela que enganou Eva. Entendeu? Aquela que fez uma propaganda para Eva. Da mesma forma, essa mulher que é ilustrada aqui no texto, convidando a um pecado de prostituição, que pode ser um adultério, uma fornicação, mas é um pecado sexual. De igual modo, aqui é representado por uma mulher prostituta convidando ao pecado, mas na realidade, isso aqui é só um exemplo usado pelo sábio, mas geralmente nós somos convidados a pecar pelo diabo. E isso pode ser até por meio de pessoas também. Então essa ilustração aqui está relacionada ao convite do pecado. Então veja que, assim como a serpente disse a Eva, certamente não morrereis, aqui também está dizendo, as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave. Então existe uma propaganda enganosa do pecado, para dizer que é bom. Aí você poderia perguntar a mim, mas e com relação a ser doce e suave? Olha, o pecado, na verdade, ele é uma coisa tentadora para o ser humano. Cada ser humano tem uma área onde possa ser tentado pelo pecado. Então, nós vamos também lembrar isso aqui. Porque estamos falando de uma mulher louca, uma mulher nécia, que não conhece, uma mulher ímpia, convidando pessoas a cometer pecado com ela. Muito provavelmente é isso que o sábio está dizendo. Então, veja que a propaganda é essa, as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave. Então fala desse ponto sobre a propaganda de dizer que o pecado é algo que é bom, é benéfico, posso dizer assim. Mas ao mesmo tempo, esse texto aqui também ilustra a realidade. Quando fala em doce e suave, veja que o pecado é algo tentador. Observe a atitude que José precisou tomar para não pecar. Conforme Gênesis capítulo 39 e o versículo 12. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. Você poderia me perguntar por que José age dessa forma? O pecado, ele é doce, ele é atraente, mas ele é destruidor. O pecado é doce, ele é atrativo, ele é suave.
Se José demorasse mais um pouquinho ali, José tinha pecado. José não teve tempo nem de pegar a capa dele. José teve que sair. Sair enquanto é tempo. José fugiu. Até a capa ele deixou. Misericórdia. É melhor perder a capa do que cometer um pecado. Então José correu para não pecar contra Deus. Porque o próprio José, o servo de Deus, fiel a Deus, já estava se sentindo tentado pela mulher de Potifar. A mulher foi botar a mão nele. Foi pegar nele, botar a mão nele. Botar a mão em cima dele. Só para conferir aqui. Cadê? É verdade. E ela lhe pegou pela sua veste. Pode ler aí. Gênesis capítulo 39, versículo 12. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. Misericórdia. Tocou em José. Aí José correu. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu. E saiu para fora. Então veja a força de vontade de José servir a Deus. Veja um homem espiritual preparado. Inclusive, a atitude de José é muito conveniente. Eu quero convidar você para ler aqui juntamente comigo. Vá me acompanhando aí. Se você tiver com a Bíblia, melhor ainda. Vá me acompanhando aí, que dá tempo. Veja aqui, Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26 e o versículo 41 diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então é preciso vigilância e oração, porque a nossa carne ela é fraca. E todos nós somos tentados a cometer algum erro na vida. Sempre tem alguma coisa que mexe com nossa fraqueza carnal. E é preciso orar, é preciso buscar a Deus. É isso mesmo. É por isso que é do meu interesse falar de muitos assuntos aqui sobre provérbios, se Deus me permitir. Porque isso está muito relacionado com assuntos do nosso dia a dia. Então eu imagino ali José, não, perca essa capa. Eu perco essa capa, mas não vou deixar de ser fiel a Deus, não. Porque se José fica mais um pouquinho ali, aí ia colocar tudo por terra, misericórdia. Então, Jesus manda orar e vigiar. Porque ele diz que o espírito, na verdade, está pronto. Mas a carne é fraca, misericórdia. Então, dando continuidade. Então, agora vamos para um clássico exemplo da Bíblia. Engraçado que também está relacionado com o pecado de prostituição. E o adultério de Davi. Imagine, 2 Samuel capítulo 11, do versículo 2 do versículo 2 ao versículo 4. Me acompanhe. 2 Samuel capítulo 11, do versículo 2 ao 4. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Eteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer. E a mandou trazer. E entrando ele se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para a sua casa. Olha, você acha que isso aconteceu por acaso? Davi, ele não precisava disso não. Davi também era casado. Davi tinha mulheres. E nós vamos ler também. Davi tinha mulheres. E mesmo Davi sabendo que essa mulher era casada, mandou chamar ela. Agora diz para mim que o pecado não é doce? Que não é suave? É claro que é. Então, existe a propaganda que o inimigo faz para dizer que é bom. Mas por outro lado, existe o sabor em si do pecado, que também é mortal. Misericórdia. Então Davi, mesmo sabendo que essa mulher era casada, mesmo assim mandou chamar ela e se deitou-se com ela. Então, quando ela entra lá na presença do rei, o rei chama
fica com elas e comete o adultério. Então veja que ainda 2 Samuel capítulo 12, versículos, vamos ver aqui, versículos 8. Pronto, versículo 8. 2 Samuel capítulo 12, versículo 8. Veja o que é que diz. E te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Então já deu para ver que as mulheres de teu senhor, ou seja, de Saul, e Davi agora tinha tudo. Davi tinha mulheres. Ele não tinha apenas uma, ele tinha mulheres. Tinha muitas. Misericórdia. Mas mesmo assim cometeu um adultério. Então Davi, ele não fez isso apenas por fazer. Ele se sentiu atraído. Ele viu aquela mulher tomando banho e se sentiu tentado. E é isso que acontece. E para você entender, quando a serpente fala com Eva, muito provavelmente já havia um desejo nela de, assim, aquela curiosidade de provar lá daquele fruto. Misericórdia. Mas é isso que acontece. Já havia, assim, um desejo, vamos dizer assim, porque, obviamente, esse é o tipo de convite que já é feito em cima de uma intenção, de uma fraqueza da pessoa. Quando Jesus usa esse termo, por exemplo, conforme a gente já leu em Mateus capítulo 26 e o versículo 41, quando ele diz vigiai e orai, e diz que na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca, nós precisamos entender que a carne só deseja fazer o mal, só deseja fazer aquilo que é contra Deus. Então, apesar do exemplo do texto aqui falar sobre um pecado de prostituição, falando sobre as águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é suave, isso vale para qualquer coisa. Então, o pecado sempre se apresenta como algo doce, ao passo que o inimigo, o diabo, por meio de pessoas ou diretamente vem falar a mente da gente para dizer que aquilo é bom, para dizer, isso aqui não vai te fazer mal não, rapaz, isso aqui é bom. Poxa, então isso aqui é doce. Isso aqui é suave. Não, isso aqui não vai te fazer mal, não. Então a ideia de doce, de suave, também é a ideia de algo que seria bom. Mas por outro lado, o próprio pecado em si, ele se torna doce, mas para a carne do ser humano. Não é à toa que Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, negar a nossa própria vontade. Veja que conforme Romanos capítulo 8, versículo 1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então andar segundo a carne é andar segundo a minha própria vontade, segundo meus próprios desejos, mas andar segundo o Espírito é quando eu deixo de fazer a minha vontade, é quando eu deixo de cumprir os meus próprios desejos e deixo de ser egoísta. E deixo de olhar só para mim e passo agora a olhar para Jesus. Então eu e você só podemos seguir a Jesus quando deixamos de sermos egoístas. Você entende? No entanto, esse é o convite do pecado. Eu acho que deu para você entender. A gente já falou aqui da ilustração de uma mulher que é ilustrada aqui pelo sábio na condição de uma prostituta, uma pessoa sem conhecimento, uma ímpia, chamando ao pecado. Pessoas que não têm conhecimento, pessoas que são ingênuas, que não têm conhecimento de Deus. E as pessoas caem, acabam caindo. Pessoas que estão despreparadas, posso dizer assim, porque também falar em simples, nós lembramos também de quem está despreparado. Então muitas vezes até tendo conhecimento, mas há um despreparo. Quando Jesus diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, e nos faz o convite a vigiar e a orar, isso lembra muito essa realidade. Então não basta apenas saber, é preciso estar preparado para não cairmos em tentação. Porque na realidade é feito um convite ao pecado, e ao mesmo tempo o pecado é
é feito assim, tipo um comercial para ele. Não, isso aqui, ó, isso aqui é bom. Isso aqui não faz mal. Isso aqui vai te fazer bem. Mas ao mesmo tempo é atrativo para o ser humano, para a nossa própria carne. Você entende? Então acho que até aí deu para você entender. Então podemos ver que tanto é feita uma propaganda enganosa do pecado, conforme a serpente faz a Eva, conforme a gente leu, né, em Gênesis capítulo 3, versículos 4 e 5, só para conferir aqui, né, para não deixar dúvida. Gênesis capítulo 3, versículos 4 e o 5. Então é feita uma propaganda enganosa sobre o pecado. Assim aparece aqui: as águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é suave. Mas por outro lado, podemos ver que para a nossa própria carne, o pecado também ele se torna algo realmente atrativo, suave, doce, agradável. Porque veja que José, ele não saiu sorrindo não, da tentação não. Ah, tô nem aí, vai perder teu tempo, pode tocar em mim à vontade. Não. José deixa até a veste de lado. Então a gente entende que aquela mulher que veio tentá-lo, ela não tinha condição de fazer tudo sozinha. Então o pecado, a consumação do pecado, não ia ser ela sozinha que ia cometer. Então provavelmente se José não corre, José teria pecado junto com ela. Mas José foi fiel a Deus. Ele resistiu à tentação. Ele resistiu ao desejo da sua carne. Então o lado carnal de José pedia para ficar. Mas o lado espiritual foi mais forte. José era um homem de oração. Era um homem que servia a Deus de verdade. Era um homem que tinha compromisso com Deus. Mas e Davi? Davi também era uma pessoa de Deus. Mas foi pego despreparado. Você entende agora quando eu falei de simples também, da ideia de alguém que mesmo tendo conhecimento está despreparado? Então eu posso considerar uma pessoa simples no texto, porque o convite não é feito assim. Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de entendimento diz. Então quer dizer, falta de entendimento, mas fala no simples. Mas Davi conhecia, mas estava despreparado. E quem prevaleceu foi a carne. Mas no caso de José estava preparado espiritualmente. Graças a Deus. Então, podemos ver que... Mas Davi tinha conhecimento de Deus, assim como José também. Só que um estava preparado e o outro despreparado. Mas pode observar que ambos se sentiram tentados, do mesmo jeito. A diferença é que um resistiu e o outro não. Então, podemos deduzir, sem medo de errar, que o pecado em si, ele se apresenta como algo atrativo, vamos dizer assim. Algo que nos atrai, algo desejável, você entende? Então, o pecado ele se apresenta como algo desejável para a nossa carne. Algo que nos atraia, que nos chame. Você entende? E ao mesmo tempo algo suave, agradável. Você entende? Então é assim que o pecado se apresenta. Mas sempre lembrando, não estamos falando aqui só se fosse pecado sexual, não. É qualquer pecado. Pode ser qualquer coisa, mas que a carne chama. O diabo convida e a carne quer ir atrás desse convite. Porque a nossa própria natureza em si é corrompida. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a gente é sim justificado por Jesus, quando a gente se volta para Jesus. Mas a gente precisa continuar lutando contra essa natureza. Porque o negar-se a si mesmo continua válido. Então quando Jesus disse negue-se a si mesmo, só para lembrar um tal versículo. Marcos capítulo 8, versículo 34. Eu quero até abrir aqui para conferir, né? Porque às vezes a gente repete tanto o versículo e às vezes já mudou de lugar. Mas para não acontecer esse risco, eu prefiro mostrar para você aqui, né? Então, nós vamos ver que, conforme o texto bíblico, é Jesus que está dizendo. Conforme está escrito aqui, cadê? Pronto, aí. Marcos capítulo 8, versículo 34. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Então, negar-se a si mesmo.
Se a nossa carne não se sentisse atraída pelo pecado, se o pecado não fosse coisa doce e suave à nossa carne, coisa atraente e agradável, não existiria necessidade da renúncia. A gente já estava voltados para Deus, nós já estávamos voltados para Deus. Mas a nossa natureza em si é corrompida. É necessário andar segundo a vontade de Deus. Então, você não cometer pecado, para nós não pecarmos, é necessário praticar a renúncia no dia a dia. Então, já que ficou entendido essa parte aqui do texto, convite ao pecado, propaganda enganosa, e agora também o próprio sabor do pecado em si, a nossa carne, também vem o último versículo do texto, que fala assim: mas não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Misericórdia. Podemos entender o que daí? Quando estamos afastados de Jesus, estamos mortos. Ah, mas eu estou vivo aqui. Sim, está vivo, mas está morto. É um morto-vivo. Aí você poderia me perguntar, mas por quê? Jesus diz o que em João capítulo 11, versículo 25? Eu sou a ressurreição e a vida. Não é verdade? Quando Jesus fala em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus é a vida, quando a gente está afastado dele, a gente está o quê? Morto. E sempre lembrando que Jesus é Deus. Porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Então estar afastado de Deus é estar morto. Então as pessoas que estão realizando o desejo da sua própria carne, estão mortas. Que vivem na prática de realizar a sua própria vontade e não a vontade de Deus, estão mortas. Essa que é a realidade. Por isso que o texto diz que as pessoas que estão ali, conforme está escrito, mas não sabem que ali estão os mortos. Então nesse caminho e nessa condição estão as pessoas mortas, as pessoas sem Deus. Mas por outro lado, ainda fala que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Isso também nos lembra a morte eterna. Tanto física como eterna. Se a gente morrer nos nossos pecados, a gente está perdido. Mas antes de falar que a gente está perdido, se morrer nos pecados, eu queria ler aqui também Provérbios capítulo 14 e versículo 12, que diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Se lembra? As águas roubadas são doces. O pão comido às ocultas é suave. São esses caminhos que parecem direitos, mas o final deles é o quê? Morte. Então nem tudo é o que parece ser. Você concorda comigo? Então, se a gente for levar mais adiante o texto, eu tinha falado aqui sobre morte, não é isso? Que não sabem que os seus convidados estão aonde? Na profundeza do inferno. E quem é que não sabe? As pessoas que estão seguindo a tentação. Então a carne chama. Porque o próprio diabo ele faz o convite através de pessoas, através de pensamentos, coisas que ele pode colocar na nossa frente e nos atrair à tentação para morrermos espiritualmente. Então é isso que acontece aqui no texto. Mas quem está indo não sabe que quem está nesse caminho está morto. E que na realidade ali é um lugar de morto. E que os convidados estão nas profundezas do inferno. Os convidados são aqueles que vivem nesse caminho. Estão encaminhados para lá. Obviamente, com certeza já há quem esteja lá também, misericórdia. Veja aqui um texto interessante aqui em Marcos, capítulo 9, versículos 45 e 46. Isso é só um exemplo. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo 2 pés, seres lançados no inferno, no fogo que nunca se apaga.
onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Então, Jesus estava falando isso aqui em Marcos, capítulo 9, versículos 45 e 46. Sabe o que significa cortar? É deixar de lado. É abrir mão de uma vontade, de um desejo, de uma coisa que é ilícita, de uma coisa que vem para nos destruir. Então parece que é uma coisa que é doce, uma coisa que é gostosa, que é boa, mas é ruim, é catastrófico. É o pecado, é a destruição, é o que o inimigo apresenta para nos destruir. Então, se cometido, isso pode nos matar, não apenas fisicamente, não apenas espiritualmente por algum tempo aqui, mas também de forma eterna, se assim permanecermos. Mas quando Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se você estiver morto espiritualmente, estiver distante de Deus, se você crê em Jesus, você passa a ter vida, porque Ele te dá vida. Ele traz você para perto de Deus. Ele perdoa o teu pecado, assim como Ele perdoa o meu também. Então, se você estiver andando num caminho assim, onde o pecado tem predominado, conforme João capítulo 11, versículo 25, Jesus, Ele é a vida, mas Ele está dizendo que também é a ressurreição. Ele pode dar vida a você, se você estiver andando nesse caminho. Ele está dizendo que se você crer nele, mesmo que você esteja morto espiritualmente, mesmo que você esteja caído no pecado, Ele vai lá e te levanta e te dá vida, porque Ele é Deus e Ele tem poder de mudar a situação, porque é Ele quem tem o poder de justificar. É Ele quem nos justifica, conforme Romanos capítulo 3 e o versículo 24, sendo, pois, justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Então o Senhor Jesus, Ele tem poder de justificar você, de te purificar, caso você esteja andando num caminho assim. E eu queria mostrar a você aqui também outro texto muito interessante também, conforme escrito aqui em, vamos ver aqui, Tiago. Vamos ver Tiago, capítulo 1, versículo 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então a prática do pecado nos mata. A prática do pecado nos destrói. Por isso que estão lá, as vítimas estão na profundeza do inferno. Porque o pecado, ele só pode nos destruir, só pode nos matar. É isso que o pecado faz. Então, para finalizar aqui, eu quero ler essa última referência aqui, que seria também em Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Se o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna, estamos falando apenas da morte física? Ou estaríamos falando também de uma morte eterna? Você já parou para pensar nisso? O mesmo versículo que diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então o pecado não mata-nos apenas fisicamente, não. Então a morte que o pecado pode gerar para nós não é apenas a morte do nosso corpo, não. Mas é a morte eterna também. Porque por meio do pecado ficamos afastados de Deus. Pode ver que Jesus diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então é preciso a renúncia para poder seguir a Jesus. Então, se não deixamos o pecado, não seguimos Jesus. E se não seguimos a Jesus, não temos luz. Porque Jesus é a luz do mundo. E Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo 8, versículo 12. Então só temos luz se seguimos a Jesus. Você entende? Então o que é que eu posso deixar aqui para finalizar? Então já aprendemos hoje que o inimigo, o diabo, ele nos convida a pecar, faz uma propaganda enganosa do pecado para dizer que é bom. Mas ao mesmo tempo, o pecado em si, ele se apresenta como algo doce e agradável à nossa carne, que pode nos tentar, e que pode nos derrubar, e que pode nos destruir
e nos matar, não apenas fisicamente, mas eternamente. E que já gera a morte pelo afastamento de Cristo e faz de mim e de você mortos-vivos se não abrirmos os nossos olhos e vigiarmos. Por isso que Jesus nos ensina a orar e vigiar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então precisamos estar firmados em Jesus, para que possamos vencer a tentação, para não cedermos ao convite do pecado. Você entende? Então, isso aí é algo que precisamos ter cuidado. Porque se cedemos a essa tentação, o convite do pecado, acabamos morrendo espiritualmente e ainda podemos morrer eternamente e até mesmo fisicamente. Mas guarde no seu coração essas palavras, sabendo que eu e você precisamos de Jesus. Só Ele é quem tem todo o poder no céu e na terra, conforme Mateus capítulo 28, versículo 18. E assim Ele pode nos fortalecer e nos sustentar. Só precisamos orar, só precisamos vigiar, crer nele, confiar nele. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Atos capítulo 16, versículo 31. Então precisamos nos firmar em Jesus, porque a tentação vem para nos levar a pecar. E o pecado se apresenta como algo doce, pois é agradável à nossa carne. Mas ao mesmo tempo, o diabo ele faz a propaganda enganosa, dizendo que é bom, dizendo que faz bem. Então entenda que as águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é suave. Tanto fala literalmente daquele que agrada a nossa carne, como da falsa propaganda, para dizer que é doce, para dizer que é suave, para dizer que é bom para nos destruir. Mas que possamos estar firmes em Jesus e não vamos cair na tentação. Então fica aí essa palavra, espero que dê para você entender, e com a graça de Deus, e conto com vossas orações, para continuarmos falando mais sobre alguns textos de provérbios para nosso aprendizado. Então tá aí, esse realmente é o convite do pecado, mas possamos estar firmes em Jesus, e com certeza venceremos, pois aquele que perseverar até o fim, será o quê? Salvo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 24, versículo 13. Guarde no seu coração essas palavras. Que o Senhor abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém.